Happiness is the truth. Ao óculos, Jorge, Leila, Fernanda, sejam bem-vindos. João, Sônia entrou. Marina Moreira chegando, todo mundo chegando. Vamos aguardando a Rafael. Em clima de festa, Nivanda. Élica. Marina. Boa noite, Élica. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou abaixando um pouquinho aqui. Esperando a Rafaela entrar. Sandra. Rafael tá chegando. Deixa eu te chamar, Rafael, achar você aqui. Estamos aguardando a Rafaela, está chegando em clima de festa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gilberto, Vanessa, já vou diminuindo aqui nossa música. Sejam todos bem-vindos, quem já foi entrando. Rafael, que bom estar com você, com a Nutri, né? O prazer é todo meu. Que bom, seja bem-vinda, né? Eu já vou pedir para você, Juliana, né? Tô de sobrinha chegando, que coisa boa, Sandra. Todo mundo está chegando aí, sejam bem-vindos. Rafael, eu vou pedir para você começar se apresentando, e aí depois a gente já começa eu falando um pouquinho do nosso bate-papo de hoje, pode ser? Claro, pode sim. Primeiro quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você falando desse tema que eu tanto gosto, né? Eu sou nutricionista, trabalho principalmente com emagrecimento e quem se preocupa um pouco com estética, né? Então, minha abordagem é uma abordagem de emagrecimento sustentável, né? Então, tem tudo a ver com emoção, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? Sou apaixonada por pessoas que decidiram mudar sua vida, né, para um estilo de vida mais saudável. Então, minha missão é ser facilitadora, né, desse processo. Minha outra missão é ensinar, né, ensinar as pessoas a comerem, para que elas não dependam 100% de mim ou de um papel, né, onde está escrito ali no plano o que pode comer, o que não pode comer. Então, a autonomia dos pacientes para mim é muito importante. Oh, coisa boa, né? Eu sou Mirna, né? Mirna Mosquela, sou psicóloga, acho que bastante gente que está aqui comigo já tem acompanhado minha trajetória. Eu trabalho com clínica, recebo hoje, né? Porque a questão da Nutri e da psicóloga junto, é porque também a minha trajetória profissional dentro da clínica, eu estava até conversando com o Rafael, né, Rafael, que quando eu me formei, a gente chama assim, foi o boom, né, dos transtornos de ansiedade, né? Então foi bem próximo dos anos 90, né? Aonde a gente começou a ter um sistema social que, na verdade, propiciava, e, enfim, essa urgência de tempo, alta performance, excelência, veio trazendo junto todas as questões de ansiedade,
né? Então eu acabei Uhum. me especializando muito nesse tema. Na época ainda, a gente separava ansiedade de depressão, né? Hoje eu costumo dizer que é uma duplinha dinâmica, né? O Batman e Robin, né? E que Isso. uma às vezes interfere muito na outra. Sim, é igual E na nutrição, né? A dupla Batman e Robin é alimentação e exercício físico, né? Nutrição e emoção, né? Então também na nutrição também tem essas duplinhas Batman e Robin. e quando você falou da questão da alimentação sustentável, e eu acho que assim, essa questão de eu já estar encontrando e cruzando algumas vezes contigo, né, Rafael? E a gente tem dito que nunca é por acaso nenhum encontro, né? E nos nossos bate-papos, né, a gente começa a ver que tem tudo a ver, a linha de trabalho que você aborda, essa questão da questão sustentável, da autonomia, né? Da pessoa não ficar Uhum. preso a uma coisa que a gente já vai falar, que é um bicho-papão aqui da nutrição e da psicologia, né? E nesse bate-papo, a gente foi falando muito de emoção e alimentação, e por isso que a gente trouxe para vocês aqui hoje, né, um pouco disso que eu e Rafael viemos conversando ao longo desses últimos tempos, né? Que é poder Exatamente. olhar para essa questão da coerência, né, do que é alimento afetivo, o que não é, o que é emocional Uhum. dentro da alimentação, não é? E a gente fez até uma enquete, né, Rafael? A gente fez uma enquete Foi. no Instagram que era o seguinte: se comer é um ato emocional ou nutricional? Né? No meu Instagram, deu 71% que é um ato emocional. E no seu, Rafael, quanto deu? 80. 80%. 80%. Maior ainda. Boa noite, Wilza. Está falando boa noite aqui, boa noite. 80%. Então, enfim, eu acho que as pessoas já acabam percebendo a alimentação como um ato emocional, mas a gente quer quebrar alguns paradigmas aqui, né, Rafael? Que é assim, geralmente Exatamente. quando a gente faz a enquete, parece assim, né? O que é soberano sobre a alimentação, né? Ser nutricional ou emocional. E aí eu vou colocar uma questão aqui para abrir. Vocês fiquem à vontade para perguntar para mim, para a Rafaele, enfim, o que a gente puder responder, a gente vai responder, o que a gente não puder, a gente vai pesquisar, né, para responder. E depois, se vocês quiserem também entrar em contato com a gente, no direct, mandar mensagem, enfim. A ideia é que a gente possa trocar várias figurinhas. E aí tem a questão da emoção, né? Que a gente já vem logo com um paradigma que parece, eventualmente, quando a gente fala que a alimentação, quando é um ato emocional, seria uma coisa ruim. Né? E, na verdade, eu digo que sempre a alimentação é um ato emocional. Né? Porque o que é ser emocional? Ou o que é a emoção? Como é que eu sinto a emoção? A emoção é uma sensação frente a um estímulo. Então, se eu tenho, o meu estímulo pode ser externo, por exemplo, na questão da alimentação, eu posso passar a ver um alimento e imediatamente o que a gente faz quando a gente vê um alimento gostoso, Rafael, ou bonito? Saliva, né? Saliva, Saliva. deseja. Deseja, né? Então, faz assim, ai, que Hum, delícia. Esse ai, que delícia já é uma manifestação de emoção, ou seja, um estímulo externo provocou alguma coisa no meu organismo se moveu e eu tive uma sensação. E essa uhum, sensação, né, ela provoca uma emoção, né, para tudo na vida. uhum, Agora, os sentimentos que eu vou ter a partir dessa emoção, aí é outra coisa, né? Então, se eu tenho, exato. tenho a questão externa, às vezes eu estou trabalhando muito, de repente eu percebo o meu corpo e a gente sente aquilo que a gente chama de buraco no estômago, né? É uma Uhum, sensação de que eu estou precisando preencher, porque já faz muitas horas que eu não como. Esse estímulo uhum, gera uma emoção,
né? Ai, Uhum, que fome, logo então a gente já faz caras e bocas, e isso é se emocionar, né? Então, uhum. sempre a alimentação é um ato emocional, né? Agora, o que eu faço com a emoção? Como eu lido com a emoção, né? E como eu lido com a alimentação, é isso que vai fazer toda a diferença, né? Exatamente, né? E tem as emoções positivas, né? Mas também tem as emoções negativas, como eu também recebo, gente. Eu não como, por exemplo, banana, porque a minha mãe me obrigou quando eu era criança, né, a consumir aquele alimento sem eu querer. Então você já aí já é um outro tipo de alimento que, ou um outro tipo de emoção, né, que leva a você dizer não, esse daqui eu não quero, né? Porque quando você falou, quando a gente vê um alimento gostoso, o que é que vem, né? Vem a lembrança de que você já provou ele, de que ele é muito bom, e aí imediatamente você saliva e você tem essa vontade de comer, né? Então, às vezes você nem tá com fome, como a Mirna falou, né? Não tá com aquele vazio no estômago, né? Não tá com aquela dor mesmo, né, de fome que a gente sente, mas você tem a vontade de comer, né? Você quer ter o prazer ali de sentir de novo aquele sabor, né? E isso é super válido, né? Mesmo que ele a gente não julgue, né, saudável como um doce, por exemplo, mas você alimentar também essa sua emoção, ela também é saúde, né? Então a gente tem que entender assim, o porquê, né, você tá se alimentando ali, ou por que você não está se permitindo consumir aquele alimento, né? Eu recebo também, Mirna, muito no consultório, as recompensas, né? No sentido de, eu trabalhei demais. Eita, caiu. Olá, a Rafaele caiu. Vamos esperar ela entrar aqui. Né? Rafaele, você caiu. Vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Dê um ok, né? Estão comigo aqui, porque eu ainda não sei se aconteceu alguma coisa comigo ou com a Rafaele. Quem está me ouvindo aqui, dá um oi se tiverem. Ah, entrou. Ok. Espera aí, Rafael, que eu tenho que te. Pronto, Rafael, voltando. Eu fiquei sem saber aqui. Foi você que caiu. Na verdade, eu fiquei me assistindo falar, eu não sei o que houve. Ótimo. Na verdade, o pessoal vai falar para a gente se fui eu que caí ou se foi a Rafaele. Eu acho que foi Enfim, você, né? Mas está enfim, tudo já estamos ok. de volta. Estamos de volta. É, Né? E falar em emoções, a gente não podia deixar de viver essas emoções na live, né, Rafael? Né? Mas com são coisas, né, certeza. da internet, do mundo digital, e a gente vai caminhando aqui. Você estava Isso. falando sobre que você recebe. Recompensas. Uhum. Né? Eu não sei até que ponto vocês escutaram, mas eu estava falando de recompensas, né? Que eu acabo recebendo muito no consultório, pessoas que trabalham demais e querem recompensar esse trabalho e acabam comendo para se recompensar. Né? Então é uma das coisas que eu mais escuto, né? Estou estressado, trabalhei demais, então eu vou aqui me permitir. E às vezes acaba passando do ponto, né? Acaba exagerando, se compensando demais, vamos dizer assim, né? E, e aí a gente precisa aprender, né, Mirna, a lidar com isso, né? E a psicologia tem muito disso, dessa ajuda, né? Então é um trabalho onde a nutrição e a psicologia, elas estão muito próximas, né, muito perto, para ensinar a gente a lidar com isso, com essas emoções, e trazer o alimento, né, a nosso favor e as nossas emoções também a nosso favor. Isso é bem importante, né, Rafael, que você está falando, porque quando você fala da emoção como recompensa,
né? Na verdade, eu estou tentando preencher, a gente costuma dizer, preencher algum vazio interno, né, com o alimento. E o que acontece? É uma cadeia que começa a se retroalimentar. Eu não preencho, né? Aí eu fico mais frustrada, né? E aí, às vezes, posso ter um problema de sobrepeso ou não, né? Mas vai se alimentando, o vazio vai aumentando, e aí eu vou precisando de mais alimento nessa questão, até porque o que é que acontece? Por que que a gente associa muito o alimento à recompensa? Porque lá atrás, né? Logo que a gente chega ao mundo, né? O primeiro momento que a gente é alimentado até emocionalmente é naquele momento que a mãe pega o bebê no colo, né? E vai colocar ele para amamentar, né? Quer dizer, eu digo que é o Uhum. primeiro momento onde a gente começa a ter realmente uma relação, um vínculo, é onde tudo acontece e ao mesmo tempo, às vezes, onde muitas coisas não acontecem, né? Então, toda a história que a gente tem com a questão da alimentação, né, ela é muito ligada ao vínculo, por exemplo, mãe-bebê, né, que esse vínculo é tão importante e se dá tantas coisas emocionais através da alimentação e da amamentação, tanto que a gente fala, né, Uhum. pega um lugar quietinho, aconchegante, coloca teu bebê no colo. Até a mãe que às vezes não pode amamentar com um peito, né? Eu digo, cria, Uhum. encena esse momento, né? Para poder fazer desse momento o quê? Um momento sagrado, um momento Uhum. mágico, um momento onde a relação pode acontecer. Isso é tão verdade, né? A gente acaba associando muito a alimentação com a emoção, né? Depois Perfeito. tem algumas coisas de birra ou de comportamento, aquela fase que a criança não come e aí a mãe começa a forçar, tem as angústias da mãe com relação à fase de nutrição. Eu costumo dizer, a gente Uhum. conversou um dia, né, Rafael, que a prevenção, né? Eu digo que já começaria se a gente pudesse trabalhar com as mães antes de ganhar os bebês, né? Porque Exatamente. tem muitas angústias referente à alimentação, né? Uhum. Então, lá já começa o vínculo, né? Emoção-alimento, né? E como esse Exato. vínculo vai se dar e a relação que vai se dar, né? É muito importante para os hábitos alimentares que a gente vai ter, para as Todos. emoções que a gente vai relacionar com a alimentação, né? Que se Uhum. esse momento foi pleno, foi inteiro, né? A gente já começa a fazer associações, até de memórias afetivas e tudo mais. Mas se não foi, né? Também a gente faz a associação disso. Exato. E a alimentação em si, né, como você bem falou, desde que quando nascemos, ela não tem só um papel de nutrir, né? A alimentação, ela também tem um viés social, tem um viés cultural, tem um viés de vínculos afetivos, né? Então, desde que a gente nasce e os primeiros anos da nossa vida, até que a gente vá, né, saia de casa e tudo, é uma relação muito próxima com a família, né? Então, é uma relação de proximidade mesmo ali que a gente cria, como você bem falou, cria os vínculos afetivos. Então, não é só a gente colocar um nutriente para dentro, e isso é importante, né? Somos um ser únicos, né? Completos. Eu não consigo separar, a minha emoção está bem aqui, a minha alimentação está bem aqui, né? E o que a gente vê muito na nutrição é que a gente brinca, né, chamando de terrorismo nutricional, onde a gente esquece que o alimento tem todas essas questões envolvidas e a gente se preocupa só com o nutriente. Ah, eu vou comer selênio, eu vou comer proteína, eu vou comer carboidrato, ou eu não vou comer, né? E a alimentação é muito mais do que isso. É muito mais do que só o nutriente. Claro que o nutriente ele traz para a gente a emoção, né? Não é só essas emoções do que a gente está falando de vínculo afetivo, mas também quando eu quero, uma das coisas que eu falei quando a gente estava conversando, que quando eu quero despertar de manhã, por exemplo, o que é que eu consumo, né? Um Sim. café, onde ele tem um alimento ali que vai me dar energia, né? Que vai me dar disposição, que vai me gerar ali um sentimento de estar vivo, né? De vivacidade.
Então, é mão dupla, né? Então, se eu quero gerar um sentimento, muitas vezes eu busco um alimento, mas também, né, quando eu tenho um sentimento, eu também busco o alimento para me confortar. Então, saber adequar isso e lidar com isso, gente, isso é tão importante, que influencia no sucesso ou no não sucesso quando você quer mudar o seu estilo de vida, né? Quando você quer aderir a um plano alimentar, que eu também disse para a Mirna que eu nem gosto de falar dieta, porque dieta para muitas pessoas também já gera uma emoção que não é positiva. Né? Porque foi muito colocado para a gente nessa essa indústria da dieta, se eu posso chamar assim, foi colocado uma coisa de pode, não pode, você tem que consumir mais daquilo, menos daquilo. Se você não consegue, você é fracassado porque a dieta funciona, mas você não funciona, né? E não é isso. Não é esse o caminho, né, Mirna? E é interessante isso que você está falando, porque tem uma questão aí, e eu acho ótimo, né? Acho ótimo você não gostar desse termo dieta, né? Porque realmente gera coisas negativas e acontece uma questão no inconsciente. Eu digo assim, o inconsciente ele não consegue entender letras, ele entende símbolos. Né? Então, quando, por exemplo, as dietas, geralmente, muitas dietas são restritivas. Quer dizer, a maior parte das dietas são restritivas. Pode não ser absurdamente restritivo, mas é restritivo. Como é que o inconsciente vê? É mais ou menos assim. Ele não entende a frase, você não pode comer batata frita. Ele vê o símbolo da batata frita, entendeu? Então, o fato de eu ter uma dieta dizendo que eu não posso comer batata frita me lembra todo dia da batata frita, porque o inconsciente ele associa o símbolo. Né? Então, quanto mais eu não posso, né, mais meu inconsciente fica chamando eu para que assim a simbologia para aquilo. Né? Na hora Uhum, que chama, aí a gente começa a dizer que a dieta é um sacrifício. É um sacrifício porque eu uhum. luto o tempo inteiro, né, com o meu inconsciente pedindo aquilo que eu não posso comer, porque eu estou lá acompanhando o que eu não posso. Né? E Uhum. geralmente a gente pega a dieta e já fala, eu vou fazer um sacrifício. A gente associa e estou fazendo Sim. dieta, eu estou no final de semana, aí eu vou comer, sei lá, estou no churrasco com um amigo, o Gilberto está aí, né? Ele costuma fazer churrasco, né? É um Uhum. sabotador meu, né? Da minha educação alimentar, viu? Se manifeste vocês, meus amigos aí, que me sabotam vez por outra. Mas o que é que acontece? A gente está lá curtindo, maravilhoso, comendo, tomando até às vezes uma bebida, comendo alguma coisa e já está assim, olha. Ai, amanhã começa. Eu vou ter que me acabar da academia para poder perder tudo isso que eu estou comendo, né? Eu digo, você começa a gerar uma série de sentimentos negativos com relação à alimentação que devia de ser prazerosa, né? Que devia, a gente até falou que ia falar de culpa e prazer, né? O tempo inteiro a gente está se sentindo culpado porque está comendo, né? E nesse Isso é sentido a gente louco. perde o prazer. E se a gente perde o prazer, os buracos vão aumentando, né? E eu queria que Exatamente. você falasse um pouquinho também, Rafael, agora que a gente conversou sobre, porque assim, é, tem a emoção ligada ao alimento, você já falou, quando eu quero acordar, né? Eu às vezes tomo café, para algumas pessoas isso funciona. E aí eu queria te perguntar, né? Ou pedir para você falar um pouco sobre, por exemplo, nas questões de ansiedade, que a gente liga muito aos transtornos alimentares, principalmente de sobrepeso, né? É, existem alimentos, né, que ajudam no processo também, assim, ao mesmo tempo que para uma educação alimentar seria interessante a gente ter um acompanhamento ou levar em consideração a questão emocional também, né? Quando a gente está tratando algumas questões emocionais, a gente podia também fazer um acompanhamento, né, com a educação alimentar, porque alguns alimentos eles ajudam nesse processo, inclusive na manutenção de sono e tudo mais. Você podia falar um pouquinho Sim. sobre isso? É, a ansiedade, né, ela não é positiva no processo
de mudança de hábito, né? Ou de adesão ao plano alimentar. Porque isso gera mais vontade de comer, né? Aquela questão que você falou do cérebro, que quando, né, você acha que não pode comer, ele fica só ali te lembrando e você fica com mais vontade de comer. Então, algumas coisas não podem ser feitas quando você tem sintomas de ansiedade. Por exemplo, dieta restritiva é uma das coisas que a gente não pode fazer. Porque a dieta restritiva, ela eleva o nível de cortisol, o nível de estresse, né? E gera mais ainda ansiedade. Então, quando eu aumento o nível de cortisol, naturalmente eu baixo o nível de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, né? O cortisol, ele é 100% ruim? Não. Ele é positivo de manhã, ao despertar, né? Ele é um hormônio de atenção, de deixar a gente ligado, né? De trazer a nossa emoção, ele é positivo, mas em pequenas doses. Quando eu trato aquilo constantemente, quando eu estou fazendo uma dieta restritiva, então isso não é positivo. Então, a dieta restritiva é uma delas que não é interessante, né? A saúde do intestino é outra coisa também que é importante para quem tem ansiedade, né? Porque também há produção de serotonina no nosso intestino. Então, a saúde do intestino ela tem que estar positiva para que se consiga produzir efetivamente isso. Gerenciamento do estresse é outro ponto, né? Que também, se não tiver ok, também vai aumentar cortisol e serotonina baixa e aumenta mais ainda a ansiedade. Então, a gente tem que gerenciar isso para poder consumir alimentos e que consigamos diminuir a ansiedade. Então, eu não consigo só, eu vou te dar leite, que é rico em triptofano, que é um precursor da serotonina, e tu vai ficar show, né? Não é só isso, não é um só alimento que vai prejudicar, é a sua vida, é o seu contexto, né? Então, a saúde, de como está a sua saúde. Então, sim, os alimentos eles são positivos no tratamento da ansiedade, no tratamento de depressão e também nas doenças crônicas a gente consegue reverter isso, né? Mas estamos aqui falando de emoção, mas não é só um fator. Então, a gente tem que olhar o ser por inteiro, né? Gerenciar isso que eu falei, para poder a gente ter um resultado efetivo. A Sônia está falando aqui, parece que essa palestra foi feita para mim, estou me vendo. Né? Coisa Se boa! tiver pergunta, se tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar, tá? Aproveitem aqui. Isso. Então, já dá para entender por aí, né, gente? Quem está ouvindo é o seguinte: dieta milagrosa, essas dietas milagrosas, né? Cuidado, porque além de prejudicar o teu organismo, é um horror para a ansiedade, né? E é interessante porque às vezes a gente fala só do ponto de vista emocional, e agora você falando, né, Rafael, assim, do ponto de vista físico mesmo, o que acontece com os hormônios, o que é liberado na corrente sanguínea e tudo mais, prejudica muito, né? E a pessoa não consegue manter, né? Na verdade, não tem uma mudança de estilo de vida. E a gente costuma sempre Não, dizer, tanto eu quanto o Rafael, que não tem. A gente vive num mundo, né, Rafael, de fórmulas mágicas, né? Aonde a gente exatamente. começou a ter muito essa coisa de ter superpoderes, sempre mais, né? Não respeitar, às vezes, alguns até biotipos, né? Pegar uma fórmula pronta, onde eu tenho que seguir, onde eu tenho que ter aquele corpo, onde eu tenho que ter aquela forma que foi criada no outdoor da academia, né? E às vezes a gente para, né? Quando a gente quer ter saúde, né? Com a alimentação, com o corpo. A Enivanda está falando aqui que quando ela escuta em dieta, ela já fica se tremendo. Né? Olha Olha só só, o que eu é falei. isso mesmo, né, Inivanda? Por quê? Porque dá Muitas uma, pessoas. né? E aí, eu vejo que quando a gente quer realmente ter saúde física, saúde mental, né? Não adianta a gente
querer uma fórmula mágica. Eu vou para nutricionista, vou ter uma dieta milagrosa, mágica, e vou Uhum. emagrecer 10 quilos em um mês, sei lá, o mesmo que for em 3, né? Mas eu não vou ter que provocar mudanças, tanto de comportamento, quanto de atitude, de hábitos, né? A mesma coisa Exato. é quando vai para a terapia, né? Não tem fórmula mágica, né? Ah, eu vou para o Não. psicólogo e de repente eu vou conseguir. Eu costumo dizer assim: a gente não consegue tratar a ansiedade em 10 sessões. Né? Principalmente É. quando a gente fala de hiperfagia ansiosa, que foi uma pessoa que tinha perguntado, pedido para a gente falar um pouquinho sobre hiperfagia ansiosa. Então, vamos já Uhum. dar essa palhinha aqui, porque depois eu quero que você vá à mesa com a gente, né? Então, Isso. hiperfagia É, ansiosa, para quem perguntou, é o quê? A hiperfagia ansiosa é quando eu como, né? E como pano de fundo, eu tenho a ansiedade. Então, na verdade, eu me alimento mais do que eu preciso, né? Mais do que eu preciso, né? Movido totalmente pela ansiedade, né? Só que é uma ansiedade específica na hiperfagia ansiosa. A ansiedade, ela geralmente, porque nós não podemos dar uma regra tão fixa assim, mas em geral, a grande maioria das pessoas, ela tem hiperfagia ansiosa por conta de uma ansiedade movida pela dúvida, ou seja, pela incerteza, né? Então, a ansiedade, ela é o tipo de ansiedade provocado pela incerteza. Então, vocês imaginam, né? Nesse momento onde a gente está vivendo esse isolamento social, onde o que mais a gente tem, incerteza, o certeza. quanto, né, as pessoas não estão entrando em contato com a hiperfagia ansiosa, né? E alguns sintomas, tem pessoas, tem um espectro da hiperfagia, né? Porque a gente pode tanto ter a hiperfagia, ela pode ser leve, como ela pode ser grave. A leve, ela às vezes não muda tanto o peso da pessoa, né? Mas no estado grave pode levar até uma obesidade mórbida e tudo mais. E Uhum. geralmente são pessoas que se alimentam rápido, né? Que se alimentam até sentir aquela coisa de mal-estar, tipo assim, eu comi tanto que eu estou me sentindo mal, né? E que isso é recorrente, né? Então é muito Uhum. importante, eu acho que o que a gente está falando muito, né, Rafael, é assim, é de autopercepção, quando eu quero, né, trabalhar com ansiedade, eu quero trabalhar com alimentação, eu acho que a primeira dica que eu, como psicóloga, tenho para dar é autopercepção, Eu né? também. Eu também, né? Porque você tem que estar se alimentando com o estado de presença, né? Você está aqui comendo, mastigando rápido, olhando o celular, preocupado com o que vai acontecer amanhã, ou preocupado com o problema que você tem para resolver, você não está percebendo o que você está comendo. Nós temos uma comunicação intestino-cérebro, porque quando a gente come, há uma distensão do nosso intestino, e quando há essa distensão do intestino, dispara, né, uma comunicação neural, né, que vai se comunicar com o cérebro até ele dizer, você está cheio, né, ou não, você ainda não está cheio. Mas a gente só percebe isso se a gente estiver no estado presente, se a gente estiver percebendo que a gente está comendo, se a gente perceber que está saciado, né? Então, isso leva um tempo. Se você senta para comer em 5 minutos e come horrores, você daqui a 10 minutos vai estar, nossa, estou passando mal, comi demais, né? Então, esse estado de consciência, né, ele é natural e a gente negligencia isso, né? Na vida, na correria do dia a dia. Então, assim, a minha recomendação é autopercepção e estado de presença, né? Que a gente até chama de mindfulness, né? A Muriel está até aqui, ela também trabalha com mindfulness, né? Então, é esse estado de presença mesmo, né? De fisiológico. E aí, Mirna, também tem outra questão. Ainda falando de prazer, se você também não está no estado de presença ou de autopercepção, nem o sabor você sente. Entendeu? Porque
Chegou na boca, você nem sentiu se qual era a textura, você não prestou atenção se estava salgado, se estava apimentado, que sabor tinha, era amargo, era doce, qual era o sabor. Você não percebe. E aí, cadê o prazer? A alimentação é prazer, é fisiológico, é natural, e a gente trouxe uma carga para esse momento, né? Como se fosse uma obrigação, como se fosse ali aquele nutriente, porque senão não é isso, né? E aí é um pouco do que a gente vai falar aqui também na mesa. E Rafael, estão falando aqui, né, que Ana Maria, tudo bem? Você está aí? Deixa eu falar uns ois aqui, né, que estão dizendo boa noite. Mas a Janete, ela disse assim, foi a Janete, acho que foi a Janete, né, que disse que, por exemplo, quando ela está ansiosa, ela trava, ou seja, ela não tem fome, não tem apetite. Então, esse, claro, a gente é mais comum, né? A gente vê a hiperfagia ansiosa, ela é comer em excesso, né? Que era a pergunta que tinham feito aqui, né? Agora, existem muitas pessoas, né, que quando estão ansiosas, elas não comem, né? Então, Sim, a ansiedade, né? O excesso de preocupação, né? Ela pode gerar, sim, você se alimentar em demasia e querer encher esse buraco que você sente interno, né? Esse vazio, talvez existencial, talvez interno, ou tentar substituir coisas, ou colocar foco em outra questão, que não é a questão de base. Mas também tem muitas pessoas que eu digo que é o seguinte: a pessoa se desconecta, e aí tem a ver com a autopercepção e com o estado de presença que tu disse, Rafaela. A pessoa se desconecta, né, das necessidades dela, né? Então, o que é que acontece? É um outro estado de ansiedade, que aí é um outro tipo de ansiedade, né? Geralmente provocados por outras questões de medos mais profundo e tudo mais. É um outro estado de ansiedade que gera o quê? Uma desconexão com as necessidades básicas, né? Então, eu exatamente. nem lembro que eu tô. Não, ai, parece que meu estômago fecha. Então, em vez de eu expandir e querer engolir o mundo, né? Uhum, Ficar nessa ânsia, eu travo. uhum. Literalmente, ela usou até a Janete até colocou, eu travo. O travar é o quê? Eu contraio, Não eu passa fecho, nada. não passa nada. Exatamente. Então, gente, emoção e alimentação é lidar com autoconhecimento, né? A Janete dizer eu travo é um autoconhecimento isso, né? E aí é o tratar de como gerenciar isso, né? De como administrar isso. E aí vem muito do que a gente vive, né? No dia a dia, né? Sair do piloto automático, vir para a presença, entender que naquela hora que você está se alimentando, você não vai conseguir resolver nenhum problema. Aquele momento ali é para você se dedicar a se alimentar, a ter saúde, que adianta você resolver o problema e não ter saúde, né? Então, assim, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos que você tira ali para se alimentar, não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, ele pode até facilitar, né? Muitas vezes, quando a gente está muito focado num problema, e aí eu tô falando por minha conta, né? A gente não vê solução. E aí, quando você se desconecta dele, que você tem uma pausa ali, quando você volta a pensar naquele problema, você já, nossa, eu podia resolver dessa forma, é tão simples, é tão fácil, né? Então, gente, isso é normal do ser humano, essa questão do ser intermitente, né? A gente dorme, a gente acorda, a gente se alimenta, a gente sente fome, a gente se preocupa, a gente se despreocupa. Isso é natural. Então, vamos nos permitir sentir essas coisas, né? Vamos nos permitir ficar triste, ficar alegre, sem ter as recompensas que a Mirna falou, né? Sem estar preenchendo espaço da tristeza, por exemplo, ou da ansiedade, por exemplo, sinta aquilo, né? E aí
as coisas vão melhorando. Mas a Mirna é melhor para falar sobre esse aspecto. Não, mas tá ótimo. É quase, né? Já estamos, né? Eu já estou falando de alimentação e Rafael de psicologia, de uma forma que bom você estar aqui. Olha, a Rafinha, a Cléo é da Ai, Central, o Renato Cléo. também, né? Da Central do Corpo, eu também, Isso. né? Então, estamos todos aqui. Aqui tem uma pessoa dizendo que minha ansiedade acabou depois que retornei para a atividade física. Quer dizer, a atividade física também é uma aliada, tanto da emoção, né, da psicoterapia, né? Eu sou psicoterapeuta corporal, inclusive, né? Então não dá para não levar o corpo em questão. E também fazer atividade física libera muito desses hormônios que você estava falando, né, Sim. Rafael? Sim, sim. Tudo, tudo faz parte, né? A dupla Batman e Robin, né? Exercício e alimentação ajuda a controlar um monte de coisa na vida da gente, né? Também ajuda a liberar os nossos hormônios do bem-estar. Mas, gente, tudo com muita cautela, né? Dieta restritiva estressa o corpo, exercício estressa o corpo, mas faz bem, né? Então a gente tem que saber dosar e gente, procurem profissional para ajudar. Muitas vezes a gente não sabe resolver isso só, né? E eu sempre costumo falar, e falo até para a Mirna, que em nenhum momento da nossa vida param e ensinam, ó, você vai gerenciar suas emoções desse jeito, né? Ó, você vai se alimentar desse jeito, né? Então, eu acho que gerenciar a emoção e se alimentar são coisas que a gente não aprende. Ninguém ensina a gente. E aí a gente fica escutando, né, um monte de informação, que estamos na era da informação, né? O famoso dar o Google ali e você descobre um mundo de coisa. E você fica muito confuso, né? Com aquele tanto de informação, não sabe o que é verdade, não sabe o que não é. Então, os profissionais estão aí para ajudar vocês, né? Nesse sentido. E outra coisa, vocês têm que ter consciência que muitas vezes a gente passa anos desconstruindo a nossa saúde, por exemplo. Tanto do aspecto emocional como do aspecto nutricional. Então, não é numa consulta que você vai resolver, não é em um mês que você vai resolver. Você tem que o quê? Construir. Ele foi desconstruído quando você decide, que isso é uma questão de decisão, você tem que querer, né? Não adianta ninguém chegar para você e dizer, ó, você deve. Você deve. Isso não faz você, isso não lhe move a uma ação, você tem que decidir. E a partir do momento que você decide, procure pessoas que possam lhe ajudar, lhe acelerar nesse processo, né? Porque essa construção, ela pode ser acelerada através de profissional e ela pode ser um pouco mais lenta se você fizer sozinho, né? Errando e acertando enfim. Mas eu convido vocês a decidirem, escolham por saúde. Gente, é tão bom a gente se sentir bem, é tão bom a gente se sentir vivo, é bom a gente se sentir dono da nossa vida, né? Né, Isso é super Mirna? importante, eu acho que é bem isso, né? Eu sempre digo, você falou uma coisa que é assim, que eu acho que é pegar as rédeas tanto da emoção quanto da alimentação. Por quê? A questão da emoção, né? A emoção ela tem várias funções na nossa vida, mas a pergunta o quanto eu vou possuir as minhas emoções ou as emoções vão me possuir. Então, quem é dono de quem, né, gente? Sou eu que sou dona da vontade ou a vontade que é dona de mim, né? Você está falando uma coisa que, assim, é fundamental. Na alimentação, a mesma coisa, né? Eu que vou consumir a picanha ou a picanha que vai me consumir, né? Então, eu posso decidir, né? É, eu posso decidir quando eu tenho domínio da minha vida, quando eu pego as rédeas da minha vida, né? Porque se eu Exatamente. pegar, né? E para pegar as rédeas da vida, de novo, eu e Rafaela vamos insistir na premissa de que tem que auto-perceber-se e estar presente, né? E é claro que sem passar por um processo de autoconhecimento, né? Sem você poder
também poder entender um pouco, porque é o que você falou, como a gente não aprende com as emoções, a gente sabe pouco dos alimentos e da alimentação, e isso é muito individual. Você falou da banana, né? De repente, uma banana faz bem para mim, mas não faz bem para outra pessoa. Também, Né? O que também. me mobiliza emocionalmente em mim, mas não em você, né? Então, isso eu acho Uhum. que é muito importante. É isso aí, Janete, sentir-se dono de si, isso é fundamental para ser feliz. Então, eu acho que quando a gente está falando de saúde, né, Rafael, a gente está falando de felicidade. A gente não está falando de Exato. um corpo perfeito, a gente não está Uhum. falando de um modelo de comportamento, a gente está falando Uhum. de bem-estar, né? De Uhum. lidar, sim, com o bem-estar, é lidar com as nossas crenças limitantes, sim, Rita. Que até Exato. essa coisa do arrepio, né, de dieta, ai, que arrepio, é uma crença É uma limitante crença. que a gente fala assim, olha, dieta é ruim, alimentação saudável é ruim, não tem gosto, né? Por Uhum. quê? Porque a gente começou a criar um monte de crenças limitantes, né? Então, eu acho que a gente Exato. está falando hoje aqui muito de bem-estar e felicidade, né? E E aí, é, muita coisa acontece na mesa, né, Rafael? É, e essa questão também, Mirna, que antes de eu ir para a mesa aqui, que eu queria só falar, gente, nenhum profissional vai moldar você na sua alimentação. A Mirna não vai conseguir moldar a sua cabeça. É um processo que é seu. Então, por isso que você tem que decidir, né? Porque é um processo doloroso, não é que seja ruim, mas é um processo de persistência, né? De consistência de pensar, de se planejar. Gente, quem não se planeja não consegue se alimentar bem. A minha frase que eu falo, quem não sabe o que vai comer, qualquer coisa serve. Então, se eu não me planejo para ter alimentos bons na minha casa, eu vou comer o que tiver, eu vou comer a primeira coisa que tiver lá no aplicativo, né? Então, ninguém, por exemplo, profissional nenhum emagrece ninguém. Quem emagrece é você. Quem muda a sua alimentação é você, né? Então, para mim é muito importante a aproximação. Eu sempre brinco, né, com meus pacientes, me mandem mensagem, falem comigo toda semana, porque quando vocês estão falando comigo, eu sei que vocês estão comprometidos com aquilo. Né? E eu sou facilitadora, Rafael, eu tô com dificuldade tal. Opa, você pode resolver assim, tente assado, né? Eu também não consigo prever tudo o que vai acontecer com o paciente, né? Se ele vai aderir àquela dieta, se vai ser fácil, se vai ser difícil, né? Tudo é uma questão de tentativa, mas tem que ser uma decisão sua. Então, gente, Com tomem certeza. rédea da vida de vocês, Com tá? certeza. É, Vamos ver um pouquinho. A gente está chegando na fase final da nossa live. E aí a gente queria isso. ver um pouquinho uma mesa posta, porque afinal de contas, muitos encontros, muitos prazeres, muitas comemorações acontecem à mesa. Não A tem, quase mesa. não tem comemoração sem ter uma boa mesa posta, né, Rafael? Exato, gente. E aí quando a gente estava conversando, né, para fazer essa live, a gente pensou em trazer aqui uma mesa e eu trouxe uma mesa muito simples, tá, gente? Para mostrar aqui para vocês, mas no sentido de entender, vou até virar aqui para vocês já começarem a ver, ó. Preparei uma mesa na minha casa, eu peguei talheres do dia a dia, tá vendo? Ó, vocês estão vendo aqui. Ótimo. Mas eu trouxe um prato, trouxe um guardanapo, ó. Já trouxe aqui o meu jantar simples, arroz. Arroz branco, Nutri? Sim, a gente pode comer. Um dia a gente come integral, um dia a gente come arroz branco, um dia a gente pega esse arroz e bota uma castanha que já resolve. Então, né, tudo são estratégias que a gente vai usando para ensinar vocês as melhores combinações, né, as escolhas. Então aqui tem um franguinho, ó, feito com açafrão, que é um ingrediente funcional, que é anti-inflamatório. Então tem cebola, tem cenoura. Aqui tem outros legumes cozidos. Eu escolhi um frango por quê? Porque é um alimento que é mais leve para eu consumir à noite, né? Lembra que a gente falou das emoções que a gente busca através dos alimentos? Então, para eu dormir, eu preciso comer cedo, preciso comer na quantidade certa para que o meu organismo ele faça a digestão e comece a se acalmar para poder me permitir dormir.
né? Então, isso tudo eu gosto de explicar porque tudo tem um sentido, né? Então, eu trouxe aqui uma florzinha, ó, essa florzinha já está aqui comigo há alguns dias, é uma flor natural, que dura bastante tempo, né? Eu amo flores, né? Porque eu gosto de enfeitar, eu gosto de mesa bonita. Então, eu já trago uma água, eu tomo água, eu não tomo outra coisa, eu trouxe aqui para vocês, né? Trouxe aqui uma sobremesa, uma uva, tem aqui um azeite, que é uma gordura boa, que também vai ajudar aqui a me dar saciedade, né? E aí eu tá me nutrindo com alimentos bons. Então, assim, gente, é uma mesa simples, como vocês podem ver, mas imaginem o prazer de você comer com uma mesa simples, mas toda arrumadinha, com guardanapo. Ah, eu fiz aqui até um recadinho, ó. Vocês também. Ótimo, do jeito que eu gosto. Você já tinha esquecido dele, né? Então vocês podem fazer uma caixinha de recados, faz, sei lá, vários, 30 recados e todo dia escolhe um, bota numa caixinha, escolhe um, faz com a família, né? Pede para os filhos. Meus filhos, ó, a semana hoje é de vocês, então escreva recado para a família, né? Outro dia, gente, o cardápio também, decidam com a família, né? O que é que seus filhos gostam. Então vamos fazer um planejamento da alimentação da semana, envolva todo mundo, né? Cozinhem, cozinhem. Tem estudos, inclusive em Harvard, dizendo que cozinhar ajuda muito no controle da obesidade. Por quê? Sim. Porque ali não é só uma questão do alimento, tem toda uma questão emocional mesmo, de criar laços, né? De criar a tradição familiar, de vocês poderem conversar sobre rotina, né? Então, além dos nutrientes, tem também saúde física, saúde emocional, que está tudo ligado ao sentar à mesa, né? E Então, como eu assim, tá falei, na a mesa e mesa levar para a cozinha também, né, Rafael? Porque a gente leva para ainda a vai. cozinha as pessoas íntimas para bater papo, né? Exatamente, né? Na cozinha que a gente se encontra, na cozinha que é o coração da casa, né? Se a gente fosse dividir a casa em membros, é o coração, é onde pulsa, é onde bate, né? Ali a emoção. Então, Sim. gente, vamos colocar menos peso, né? Nesse ato de cozinhar, no ato de arrumar a mesa. Ah, é trabalhoso. Não é, gente, isso é prazeroso. Isso tudo é o significado que a gente dá, né, para aquilo. Então, você imaginar que você vai estar nutrindo sua saúde emocional fazendo isso, né? Isso é trabalhoso? Jamais. Para mim, né, tudo que leva a gente a ter saúde não dá trabalho. Né? Então, vamos transformar, vamos ressignificar, né? Estamos mais em casa, vamos ficar mais em casa. Então, aproveitem. Ah, eu vou comprar umas louças. Não precisa, gente, já que vocês têm. Só transformem o momento. É isso que é válido. Ah, que ótimo. É, Rafael estava falando muito de uma coisa que é uma outra coisa que eu falo que para a psicoterapia e para a reeducação alimentar dar certo, a gente tem que ter, que é autocuidado. Quando você está falando da mesa simples, claro, é a nossa mesa do dia a dia, Autocuidado. né? É a nossa mesa Uhum. do dia a dia, mas tem aquela florzinha simples, mas que é um cuidado, a minha jarrinha do lado, né? Quer dizer, Uhum. a Cleo está dizendo que é um momento de união, pois todos participam desse momento. Exato. É isso. É na mesa que a gente se encontra. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que moram sozinha, né? E pode ter essa mesa que você fez aí para você hoje, né? Você está aí só hoje, né? Fez a sua mesa Sim. gostosa para você curtir como um presente para você, né? É, Autocuidado total. exatamente. Autocuidado, né? E quando eu percebo e me cuido, né? E tô me cuidando, eu não vou fazer atrocidades, eu não vou abusar de mim, né? Porque eu digo que a gente Uhum. comete relacionamento abusivo e tóxico conosco também, né? Não é só o Perfeito. outro que faz. Então eu me intoxico, eu abuso de mim. Então, a gente às vezes fala tanto hoje de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico, e de repente eu Do, estou me intoxicando e eu estou abusando de mim, né? É, exatamente, Heloísa, né? É para a família ou para você mesma, né? E às vezes tem pessoas que têm aquela crença, eu não vou cozinhar se for só para mim. Por que não? Você não por que merece, não? né? É Você não isso mesmo. merece.
né? Você não merece. A Cléo tinha falado também que você estava falando dos hábitos alimentares e funciona ter alguém para acompanhar, funciona que nem os treinos. Eu acho que é bem isso, né? Essa Isso. coisa, às vezes, de eu estar sendo acompanhada por uma nutricionista, que eu vou só falar com ela daqui 3 meses, depois que ela me deu uma dieta, né? Uhum. É difícil, né? Porque isso acontece no dia a dia. E eu sei que você, né, Rafael, toda semana tá Muita lá proximidade. perturbando as pessoas para poder Se tá, cuidarem. Não cuidar e tá desistirem, não desistirem, né? exatamente. Porque começar um novo hábito na primeira semana é show, né? É novidade, você ali se empolga, faz aquele primeiro supermercado, aí depois você começa. Igual exercício, né? A Cléo pode dizer aqui também, você que se matricula na academia, eita, agora vai, né? Aí começa a primeira semana, na segunda vai se desmotivando, e gente, a gente tem que trazer isso como decisão, é aquilo que eu falei. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir viva. Como é que você quer chegar lá na sua velhice? Fazendo movimentos diários, né, de simples ato de se levantar e de se sentar, gente, isso é construído hoje, não é quando a gente está lá, não. Lá é só uma consequência, né? Então, fazer exercício hoje, se alimentar hoje, vai te garantir vitalidade hoje, mas também uma excelente velhice, né? Porque o que que acontece com o passar do tempo? A gente começa a perder músculo, isso é natural, né, do envelhecimento. Né? A gente começa, a pele já começa a ser diferente, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas alterações fisiológicas que vão acontecendo no Sim, corpo. E sim. lá na frente, o que que acontece? Aí a família começa, ai, mas a mamãe é diabética, mas eu vou dar um doce para ela, porque ela já tem 80 anos, né? Gente, ela é diabética porque ela passou anos não se alimentando bem. E aí ela está se privando de uma coisa lá na frente. Então, equilíbrio, equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, lá na frente você não vai se privar de nada, vai poder fazer sua caminhada, vai poder fazer suas viagens, né? Quando Com tiver mais certeza. velha, Deixa eu visitar os falar filhos, brincar com os netos e tudo Deixa eu só mais. falar que a Cléo está dizendo que a gente começa, eu vou começar a encerrar aqui, né? Porque senão a gente Tá, vai sair. é A a gente se hora. empolga no começo e depois desculpa e se desmotiva. E aí a gente geralmente acontece isso por quê? Porque a gente não está trabalhando com autopercepção, às vezes não está junto com alguém que possa nos ajudar, não decidiu. Então a gente está naquele lugar mágico que a gente falou, né? Alguma coisa Isso. mágica vai acontecer rapidamente e me tirar desse lugar, né? Sabe a história? Alguém vai me salvar, né? Daqui, né, com a varinha. E quando a gente vê que isso não acontece, se desmotiva. Então, por isso que é bom, pés no chão, presença, autopercepção. Vamos deixar aqui um Joia. exercício para vocês, que é só para vocês pegarem um alimento, uma hora que vocês estiverem aí, põe o alimento na boca, não vai dar para fazer agora, né? Mas uma outra hora a gente coloca, a Rafael vai fazendo, Tô vai cheirar, demonstrando. vai cheirar, vai olhar, vai ver o que desperta em você, que emoções. Se quiser, anota, põe na boca. E eu quero que vocês façam esse exercício quando sair da live. Pega, põe na boca e fica pelo menos 1 minuto e meio a 2 minutos com esse alimento massageando sua boca e ver o que acontece. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Adorei. Todo mundo está dizendo que foi show. Tem gente pedindo que a gente faça mais uma. A gente vai tentar fazer, né? Mas eu e Rafael estamos aí com coisas para o futuro. A gente está criando grupos também, para quem não quiser empreitar nessa caminhada sozinho. A gente acha que falta grupos que a psicóloga e a nutricionista trabalhem juntos para ajudar as pessoas nessa caminhada. Muito obrigada, Rafaela. Adorei estar com você, né? Foi excelente, prazeroso, passou super rápido, né? Mas a gente está chegando aqui no minuto final e eu vou passar a bola para você poder agradecer também. Muito obrigada, gente. Ju, gostei de você estar aqui comigo esse tempo todo mundo que esteve aqui, né? Os comentários, foi super bacana.
Gente, meu muito obrigado. Para mim é um prazer falar disso, falar de alimentação, de mudança de estilo de vida, de autocuidado, autopercepção. Então, eu estarei à disposição. Entre em contato com a gente e a gente volta a se encontrar, certeza, tá? Ó, um beijo, obrigado pela interação. Érica está pedindo grupo online. Não vá descobrindo as coisas antes Certo. do tempo. Não vale você falar que faz tudo isso, café da manhã, almoço e janta, viu? Porque essa aí é muito terapeutizada por um ano. Agora, bem, olha, beijo grande. Tchau, gente. Obrigada.